130, filho. Cara, primeiramente muito feliz de poder voltar a treinar junto com meus companheiros, a estar participando totalmente com o grupo, podendo fazer tudo. Sete. Ai, passou, meu irmão. Muito bom poder voltar a jogar dentro do Allianz com a torcida, sentir o gosto que é de um jogo oficial, mais perto do oficial, né? Agora como eu disse, aproveitar esse tempo aí para a gente se concentrar ao máximo, treinar mais forte aí para quando começar o campeonato tá preparado aí para poder ajudar da melhor maneira possível. Danilo, precisa dar meu apoio. Vai, bora. Vamos, Biel! Vamos, Biel! Salve, salve, família que canta e vibra. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Massa Alviverde, graças a Deus, hoje de número 167, dia especial, porque a gente tá junto de novo, né? Hoje, dia 12 de janeiro de 2023, dia que a gente vai falar um pouco mais sobre a preparação do Palmeiras, possíveis saídas ainda. Não se concretizou ontem a saída do Danilo, o que aconteceu, mas está muito próxima ainda de acontecer. Será que vem alguém realmente para o Palmeiras? O Jailson falou aí, você viu agora a mensagem dele na TV Palmeiras. O Jailson vai ser muito importante nesta temporada de 2023. Tem também a história do Anderson Barros, né? Ontem eu tuitei lá, o Anderson Barros continua no Palmeiras, não saiu do Palmeiras, não, ao contrário do que muita gente está dizendo aí, o Anderson Barros continua no projeto, né? Segundo a própria diretoria do Palmeiras, eu vou explicar essa história aqui também. Mas antes, aqueles recadinhos marotos. Se você tem vontade de trabalhar com futebol, igual a gente aqui na Web Rádio Verdão, falando, comentando, sendo um jornalista ou até na área de marketing também, falando sobre futebol e trabalhando com esse tipo de conteúdo, ficou mais fácil agora para você conseguir alcançar o seu objetivo. Vai aqui na descrição do vídeo, tem um link do Futebol Interativo. É uma faculdade online que você tem vários cursos, tudo focado em futebol, e o próximo curso aí que está em vias de acontecer e que é muito, muito legal, é o de jornalismo esportivo. Tem muita gente que já fez esse curso no ano passado e já está trabalhando. Tem gente no Audax, tem gente no Botafogo de Ribeirão Preto, tem muita gente trabalhando já a partir do curso que fez aqui no Futebol Interativo. E olha só que legal, se você participar através do link que está aqui na descrição do vídeo, você tem R$1.000 de desconto. É só clicar no link, você vai ser direcionado para o WhatsApp, para uma conversa de WhatsApp lá com o pessoal do Futebol Interativo. Fala, vim pela live do Bruno Massa e ele falou que tem R$1.000 de desconto, é verdade? A galera vai garantir para você lá R$1.000 de desconto para você fazer a sua inscrição, tá legal? E agora também a Web Rádio Verdão é parceira oficial da Centauro. Então você pode comprar produtos com até 10% de desconto em todo o site da Centauro. É só você ir lá e na hora de finalizar sua compra, usa o cupom WEB10, que a gente garante para você desconto aí em todo o site. Não é só produto do Palmeiras, não. Tem tênis, material
para academia, principalmente os produtos que são entregues pela Centauro, porque a Centauro é um marketplace, né? Então, se você olhar lá, entregue pela Centauro, coloca o código WEB10, que você vai garantir o seu cupom de desconto. E também tem aqui na descrição do vídeo, e também aqui no chat do YouTube fixado, tem um link da vitrine da Web Rádio Verdão. São produtos que a gente escolheu separou o código 10 que garantir 10% de desconto em muitos produtos aí, até 10%. Beleza, gente? Dados os recados, comprem, deixem seu like aqui no vídeo, comenta no final dele. Lembrando, né, para quem está chegando essa semana aí que a gente está voltando, programa da manhã, e também temos a reprise do programa às 2h. Então, se você está aí às 2h assistindo essa reprise, saiba que o programa foi às 10, então pode ter tido atualizações. Fique de olho também nas redes sociais, tanto do Bruno Massa quanto da Web Rádio Verdão, principalmente no Twitter, beleza? E como a gente não faz nada sozinho nessa vida, tá aqui ele, que é uma fera ferida, destilar o seu veneno, as teorias que foram feitas durante esse tempo de treinamento também. Ele que é um agente do caos alviverde, o seu Hamilton Bekele está com a gente. Bom dia, seu Hamilton. Muito bom dia a todos, bom dia a vocês aí que estão nos assistindo. Ó o meu lado fera. Uau! E hoje é um dia de comemoração, né, cara? Hoje... Hoje... Ó, gostou? Uau! Foi bem lindo. Hoje é dia de comemoração. Hoje faz 2 anos que nós perdemos do River, mas nos classificamos para a final da Libertadores, o jogo mais emocionante que eu vi. Eu fui parar no hospital esse dia. Eu assisti o segundo tempo lá no hospital de Caraguá. E hoje também faz 53 anos que o Palmeiras foi campeão do torneio início de 1969. Aí, ó, todo dia tem título para comemorar, cara. É impossível. Tá louco, hein? A gente é impossível. Pois é, e para essas datas aí, as rapidinhas do seu Hamilton vão voltar, mas para essas datas todas aí, fiquem ligados também no canal de shorts da Web Rádio Verdão, porque tem os curtinhos lá, os vídeos curtinhos que o seu Hamilton faz, com todas essas... Ih, parou. Com todas esse tipo. Pelo calendário que, se você puxar o ano, tem jogo. Palmeiras, eu acho que é um dos poucos times que já jogou em todos os dias do ano, né, seu Hamilton? Sim, todo dia tem jogo. Todo, é impossível, cara. Você vê aí, hoje mesmo, no dia 12 de janeiro, o Palmeiras jogou 12 vezes durante a vida dele. 12 de janeiro, hein, cara? E foi campeão em 12 de janeiro no torneio início de 69, ganhando a Portuguesa de 1-0. É isso aí. Sejam todos bem-vindos aí. Vai deixando o seu like, deixa seu comentário também aqui no chat para a gente trocar aquela ideia. E depois no vídeo, comenta também para saber se você está gostando. Eu já vou pedir de antemão aqui desculpas, porque a internet aqui em casa ela fica oscilando um pouquinho, então vai dar uma travadinha aí, mas não se preocupa não que a gente está por aqui, tá certo? O Estúdio 2 da Web Rádio Verdão está passando por obras, por reformas, e em breve estaremos lá de novo, né, nos estúdios da Umbrello TV. O pessoal do Amit já tem usado lá, o André Neri, nunca acaba essa obra do André Neri, é pior do que pedreiro ruim, né, seu Hamilton? Mas em breve estaremos lá de novo nos estúdios da Umbrello TV para a gente continuar o nosso programa aqui com a qualidade que vocês merecem. Deixa eu falar para o pessoal, ele colocou um software novo, aí ele falou para a gente assim, tem os videozinhos de explicação, são 41 vídeos, cada um de meia hora, para a gente aprender, metade falado em inglês. Pô, pelo amor... E ele fala, é fácil aprender, pô, muito fácil. Eu estou no segundo vídeo ainda, eu consegui dar o play essa semana, viu, seu Milton? Consegui identificar como é que põe para funcionar. Ainda, pô. Para rodar. Ó, você tá vendo aí? A minha câmera aqui também não tá ajudando muito, mas é isso. Vamos lá. Ó, tá vendo? Ó, tô meio caleidoscópio aqui, igual a nova série da Netflix aí, seu amigo. Eu tô meio
psicodélico aqui no chat, mas tá tudo certo, tô ouvindo bem vocês aí. Deixa eu dar uma passadinha aqui no chat rapidamente. O Neto, ó, o Neto tá aqui, ó. O Neto. Lá de só que férias cumpridas, o quê, rapaz? Ficamos 7 dias de férias só. Aí que a galera acha que é só quando tá no ar aqui que a gente trabalha, né? Mas brincadeiras à parte, a gente descansou 7 dias da Web Rádio Verdão, porque cada um aqui tem uma atividade diferente. O seu Hamilton, por exemplo, ele é fisiculturista, né? Então, todo esse período de janeiro, ele treina para entrar fevereiro mais torneado, né, seu Hamilton? Olhando a teta agora, pode ver como ela tá bem inchadona aí. A Tetops, né? Isso. Tetaps e pâncipes. O Isso. pâncipes meu também é bem avantajado. Não é isso aí. Vamos explicar. Chega dando o dedo no like. É para você dar o dedo no like. Aí chega junto para deixar o canal sempre com bastante like. Quanto mais likes vocês derem aí que estão assistindo o nosso canal, mais pessoas vão chegando para curtir com a gente a Web Rádio Verdão. Seu Hamilton, é o seguinte, ó, dá os seus destaques. Tá bom. Eu vou falar o cabo da internet aqui, porque o Wi-Fi está oscilando muito. Enquanto Tá bom. isso, você vai dando... Vou falar primeiro do Danilo, né? O Danilo deu um pouco de problema agora lá no time inglês, porque entraram no fair play financeiro. Ele tentou dar um cambal lá, tentou dar uma ajustada, uma coxambrada, uma brasileirada, mas não teve jeito. Aí, nesse ponto, o Mônaco agora está na frente para a contratação do Danilo. O Mônaco quer mandar um jogador para nós, se não me engano, chama Jean Lucas, né? E nisso o Nottingham lá, o Forest, lá pode ser que não contrate mais o Danilo por causa desse fair play financeiro. Bom, gente, o Danilo é o seguinte: se ele for vendido por muito dinheiro, é bom para o Palmeiras, que entra mais grana, dá para a gente contratar alguém para cobrir o Scarpa, né? Que o Danilo, eu acho que o Jailson já pode fazer essa função. Mas se ele ficar, é bom também para o Palmeiras, que ele é um grande jogador. Ele oscilou no ano passado, mas essa oscilação, a gente sabe que essa oscilação em uma hora passa, que ele sabe jogar, ele já deu demonstração que sabe jogar. Então, nesse caso do Danilo, eu estou muito tranquilo, sabe? Se ele for para o Mônaco, não sei como que esse Jean Lucas joga, não sei se ele é bom jogador, se ele vem aqui para ser titular, mas se ele não for também para o Mônaco, tudo bem, ele fica pelo menos até o meio do ano, ou até o ano que vem, né? Porque esse fair play financeiro, não sei se é anual eu acho que é anual, né? Na Inglaterra. Outro destaque meu é os 2 anos do jogo do Palmeiras e River Plate. Quem não lembra desse jogo? 2-0 para o River Plate. O Palmeiras tomou 2 gols logo de cara e ficou aquele sufoco. Eu fui acabar de assistir esse jogo dentro do hospital de Caraguá. Uma chuva desgraçada, minha pressão subiu muito. Falei, hoje eu infarto. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. E o Massa tá de volta aí. Massa, é com você, meu filho. É isso aí, filho. mas a minha internet hoje aqui tá daquele jeito, viu, seu Hamilton? Tá complicado. Eu tô com 5 gigas aqui 5 GB de hertz aqui, o que não é correto, mas vamos lá, vamos tentando na medida do possível fazer acontecer. Se der uma travadinha aí, não liga não. Afinal de contas, quem nunca deu uma travada, né, seu Hamilton? Meu Deus do céu, no fim do ano foi várias. Seu Hamilton passou maus bocados aí no final do ano, né, seu Hamilton? Mas tá tudo certo agora, né? Eu tive Covid de novo, cara. Eu fiquei 7 dias aqui, mas graças a Deus agora estou bem melhor. Agora pegou no tranco aqui, seu Hamilton. Agora vai. Vamos lá. É o seguinte, galera, deixa eu dar uma passagem aqui. Seu Hamilton falou aí do Danilo, né? Deixa eu explicar essa história para vocês. É o seguinte, o Nottingham Forest está em cima aí para comprar o Danilo. O Danilo tem a única proposta oficial do Palmeiras para o Danilo é do Nottingham Forest. Só que o que acontece? Ontem à tarde, o Palmeiras não aceitou os termos de pagamento do Nottingham Forest. O Palmeiras quer esse valor do Danilo à vista e o Nottingham
sugeriu aí um pagamento parcelado. Por que o Palmeiras fez isso? O Palmeiras fez isso para ganhar um pouco de tempo, porque o Mônaco também tem interesse no Danilo, e o Mônaco, diferente do Nottingham, fez uma proposta que deixou o Palmeiras pensando um pouco. O Palmeiras vai precisar de reposição do Danilo, isso é já sabido por todos, né? O Abel certamente já deve ter iniciado lá também um trabalho junto à comissão de análise de desempenho, para a reposição desse jogador, caso se concretize a saída do Danilo. A gente tem duas coisas muito importantes aqui para a gente considerar nesse caso do Danilo. A primeira é a seguinte: dentro do futebol existe uma máxima já há muitos anos, desde a implantação da Lei Pelé, que é o seguinte: o jogador ele fica no clube se ele quiser. Isso, infelizmente, é assim, não deveria ser uma prática comum, mas é assim que funciona. Não estou alegando aqui que o Danilo está forçando a barra para sair, não é isso, mas o que acontece é o seguinte: financeiramente, para o Danilo, essa proposta do Nottingham Forest para o jogador ela é muito, muito boa, porque ela seria um valor muito maior do que ele receberia se fosse para o Mônaco, por exemplo. A Liga da Inglaterra é muito mais forte, eu desejo hoje da maioria dos jogadores, e tem uma questão financeira que de luvas que o jogador recebe numa transação dessa, né? Ele recebe uma bolada de uma vez só, são cerca de 18 milhões de reais de uma parcela só que o Danilo vai receber, fora os vencimentos de salário e premiação, enfim, que constam no contrato. Como esse valor do Nottingham Forest é maior do que o do Mônaco, para o jogador é mais interessante, na liga que ele tem lá a chegada do Scarpa também, que ajudaria. O do Scarpa, se você acompanhar aí as redes sociais do Nottingham, parece que já se integrou perfeitamente com o time lá, o pessoal já está jogando cubo mágico lá, brincando com ele e tudo mais. Seria para o Danilo uma adaptação mais fácil. O Mônaco fez a seguinte consulta ao Palmeiras, não fez uma proposta, uma consulta. Se interessaria o Jean Lucas, esse volante também. Eu confesso que eu não me lembro do futebol do João Lucas, não acompanhei a fundo assim para saber se ele é muito bom jogador ou não. Acontece que para o Mônaco é um jogador negociável, tanto que está colocando aí nessa possível negociação com o Palmeiras. Então é isso, o Mônaco quer colocar o Jean Lucas na jogada e mais 7 milhões de euros no Danilo. Né? É um valor muito bom se você considerar que viria mais um jogador também nessa história, mas para o Danilo, o valor da luva, ou pode chamar como quiser, dessa bonificação para ele, seria menor do que a do Nottingham Forest. Por isso, a informação que eu tenho, e se eu não me engano, o Fabinho do Aqui é Parmeira também ontem falou sobre isso. Agora, se não foi o Fabinho, peço desculpas aí pelo crédito, mas é a mesma informação que eu tenho, talvez seja a mesma fonte que eu tenho dentro do Palmeiras, de que o Danilo já teria, inclusive, conversado com o Abel, pedido para que não barrasse essa negociação, porque para a família do Danilo, esse é um valor que pode mudar realmente a vida deles para sempre, né? Então, não é que o Danilo está forçando a barra para sair, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o Danilo tem se mostrado um cara extremamente profissional. A gente está vendo os treinos aí, os jogos treinos, está vendo também os treinamentos que a TV Palmeiras divulga. O Danilo tem feito um trabalho excelente, tem sido muito elogiado pela comissão técnica, pela postura profissional que tem tido, mas que gostaria de sair pela questão financeira e por ser também um ambiente em que ele deseja jogar, que é a Premier League, que é o futebol inglês, que hoje é o que, para minha geração, era o futebol italiano no começo dos anos 90, depois o futebol espanhol também foi assim, né, na época do Rivaldo, depois ali Ronaldinho Gaúcho e tudo mais. Hoje a Premier League é a principal liga aí que os jogadores querem ir. Então é isso, a situação do Danilo é essa, e essa negativa do Palmeiras, inicialmente pelo Nottingham Forest, da proposta deles, é por isso, porque o Palmeiras está estudando também essa possível negociação com o Mônaco da França. Não que a Liga da França, se o Danilo for vendido para lá, não quer dizer que essa é uma liga ruim, não é isso, né? Mas certamente a vitrine do Danilo seria menor do que, por exemplo, ele jogar no Nottingham Forest. Lembrando que o Nottingham é um time muito fraco. Ontem eu assisti o jogo
do Nottingham contra os Wolves lá na Inglaterra, é um time, eu até brinquei no Twitter, aqui no Brasil, acho que o Nottingham Forest não pegaria nem Sul-Americana, é um time muito fraco, assim, mal treinado. O Scarpa, em poucos dias, já é a grande figura do time, né? Técnica, e o time é muito fraco, muito desorganizado, enfim, muito aquém da qualidade dos demais times da Premier League, mas quem está jogando lá, o Scarpa, por exemplo, que já chegou e está se destacando, ele está sendo vitrine para mais 19 clubes da Premier League, né? Então tem isso também, por isso os caras querem ir para lá. O Danilo seria nessa pegada também, né, seu Hamilton? Então é isso. Quando o jogador quer, é difícil segurar porque envolve muita coisa. Não é uma questão do jogador virar fazer drama ou virar chinelinho, não é isso. Mas é porque a cabeça do cara não fica mais focado aqui, né? Gente, 18 milhões, você vê como ele ganha pouco. 18 milhões já acerta a vida dele. Micharia, né? E no outro lado, não. Se ele for vendido por outro, ele não vai. Acho que ele vai receber 7 ou 8 só. São 10, 9 milhões de diferença. Cara, isso mexe com a cabeça. E outra, ó, água de morro abaixo, fogo de morro acima. E jogador, quando quer sair, ninguém segura, cara. Eu mudei um pouco o ditado para a gente ter uma ideia. É muito dinheiro pro cara, e não é só isso, tem um monte de gente atrás dele, tem empresário atrás dele que fica também falando para ele dar uma forçada de barra. Cheio de gente atrás do Cláudio Ritt. E eu acho que não sei se ele sai agora, porque no Mônaco parece que ele não está muito afim de ir. E lá na Inglaterra, esse negócio de fair play financeiro funciona. Não é igual na Itália, na Espanha, que os caras dão um jeito daqui, um jeito dali. Lá não. Porque os 20 clubes da Premier que estão disputando a Premier League ficam em cima para ver se fica fiscalizando para ver se não sai do plano lá. Você tem que gastar tanto é igual o Massa falou, o Nottingham tem uma grana para gastar até o fim do ano. Ele não pode gastar, não pode pagar à vista por causa disso, porque se ele paga à vista, ele estoura o teto lá de gasto, aí ele começa a ter punições no campeonato. Não é bagunçado, não. Exatamente, e lá as regras são estabelecidas muito antes e são seguidas, né? Diferente aqui no Brasil, por exemplo, que o fair play financeiro ele está em todos os estatutos, de todos os regulamentos, de todos os campeonatos, mas ninguém segue, porque aqui é aquela velha história, alguém pisa na grama para pôr a plaquinha, não pisa na grama, né, seu Hamilton? Não tem jeito, cara, aqui no Brasil é tudo diferente mesmo. Então, lá é muito sério isso e o clube pode receber punições financeiras. É a coisa que mais funciona. Se você falhar nesse ano que vem, você está fora do esquema, não vai receber. E lá na Inglaterra, as janelas são respeitadas, as datas são agora, né? Essas janelas de transferência estão acontecendo aí agora. Muita contratação é feita nesse período. E o Nottingham é o 5º time que mais investiu na Premier League nesse ano. Foram até agora 170 milhões de euros, né, a galera, nossa, mas o time tá lá embaixo. Tá, mas os jogadores que foram contratados estão começando a chegar agora, né? O Scarpa é um bom exemplo aí, foi contratado no final do ano passado, mas só pôde estrear agora, no comecinho do ano de 2023. Dando sequência aqui a esse assunto do Danilo, eu coloquei aqui na tela a pergunta do Rodrigo Pereira. Massa, como que tá a questão do Barros no Palmeiras? Ontem a gente estava aqui fazendo o programa, e alguns canais de amigos, de novo, né, gente? Não estou aqui para falar do trabalho de ninguém, de mídia palmeirense, não estou aqui para desmentir ninguém. Eu vou falar a minha informação, a informação que eu tenho, porque pipocou ontem no Twitter e muita gente falando que o Anderson Barros estaria de saída do Palmeiras. E aí eu fui atrás da história para saber, porque eu achei estranho, porque o Palmeiras anunciou no final do ano passado que renovaria, né, com o Anderson Barros. A Leila Pereira elogiou muito o Anderson na última coletiva que teve lá na zona mista do Allianz Parque. O Abel Ferreira falou publicamente que queria que ele continuasse. Então isso tudo me causou uma certa estranheza e eu fui atrás para saber como é que estava a história do Anderson Barros. O fato é que o Palmeiras não renovou, não anunciou uma renovação de contrato com ele, né? O Anderson tinha um contrato até o final do ano passado. E aí eu comecei depois de ontem cedo preparando o programa, eu comecei a ver algumas dessas notícias saindo, que o Anderson Barros ia sair. O que aconteceu? Vamos lá, vamos analisar os fatos na linha do tempo. A Marília Ruiz, que é jornalista, ela que já entrevistou várias vezes a Leila Pereira,
parece ter uma proximidade mais forte com ela. Ela é uma das jornalistas que tem mais contato, ou que bebem da fonte o jornalista, ele bebe da fonte de muitos assessores também, né? A gente tem muito assessor que é contato para falar com o jogador, para falar com o dirigente, enfim, com os clientes desses assessores. O assessor da Leila Pereira é o Olivério Júnior, da Leila pessoa física, né? É o Olivério. E ele tem uma ótima relação com a Marília Ruiz, tem uma proximidade muito grande. Tanto é só vocês perceberem os convidados que vão no Band Esportes, nos programas da Marília, que são basicamente não, né? Que são muitos deles são clientes do Olivério Júnior. Não estou dizendo que isso é errado, tá, gente? É só uma forma de como as coisas acontecem. E a Marília Ruiz, ela tem uma proximidade com a Leila, então ela tem realmente ali uma abertura. A Leila talvez seja a fonte direta dela, ela não precisa falar quem é, mas enfim. E no programa da Marília Ruiz dessa semana, ela deu uma informação de que a Leila estaria incomodada com o Anderson Barros e com a estrutura de análise e performance e mercado do Palmeiras, porque, segundo a Marília Ruiz, a Leila não entendeu, por exemplo, o negócio do Yuri Alberto com o Corinthians, que o Palmeiras chegou a tentar o Yuri Alberto lá atrás, com dinheiro, mais jogadores. Lembra, né, que tinha envolvido na história o Gabriel Menino, indo para o Internacional, mais, se eu não me engano, o Jorge também estava nesse pacote de jogadores, e mais uma grana, e mesmo assim o Palmeiras não conseguiu trazer o Yuri Alberto. Passou um tempo, o Yuri apareceu no Corinthians, o Corinthians anunciou agora que acabou de contratar em definitivo o Yuri Alberto também, e a Leila teria se incomodado com essa história e que teria feito uma reunião lá no Palmeiras e que as coisas não estavam muito boas lá para o Anderson Barros, tá? Fui atrás dessa informação, e aí depois dessa notícia aí, ou dessa informação da Marília Ruiz, muitos canais aí de mídia alternativa começaram a falar que o Anderson Barros não fazia mais parte dos planos, que não estaria mais no Palmeiras em 2023, e aí eu fui atrás das minhas informações aqui para tentar entender o que estava acontecendo nesse burburinho aí. Sempre que tem alguma história, tem alguma coisa. Palmeiras, no final do ano passado, então, tinha dito, né, que o Anderson Barros continuaria, não publicou nenhuma renovação de contrato com ele, e o que acontece é que eu conversei com duas pessoas dentro do Palmeiras e as duas me falaram a mesma coisa. Olha, Bruno, eu não sei se eles assinaram, porque isso é particular de cada profissional aqui. Jogador é mais fácil a gente saber, porque tramita o contrato, né, no jurídico e tudo mais, a gente tem acesso. Mas quando é um funcionário é mais difícil e a gente não soube de nenhuma de uma renovação. Mas o que a gente sabe é que o Anderson Barros está trabalhando normalmente e segue o projeto dentro do Palmeiras normalmente. Não houve reunião nenhuma com o Anderson Barros sobre isso. As reuniões que acontecem, que me passaram, é que são reuniões normais, cotidianas, de possíveis saídas, de possíveis chegadas, do processo administrativo. À frente do futebol do Palmeiras, a gente tem o Anderson Barros e tem também o Cícero Souza, além do João Paulo Sampaio. Hoje, essa integração da base são os três caras responsáveis por contratações, dispensas, tanto da base quanto do profissional. E o núcleo de análise e desempenho do Palmeiras, ele é muito bem avaliado. Essas foram as palavras que eu recebi das pessoas dentro do Palmeiras, e a outra, de uma delas, e a outra me disse: olha, Bruno, não sei se a palavra certa é renovação, mas o que eu sei é que o Anderson Barros continua firme no projeto e está trabalhando normalmente. E aí até me lembrou, falou o seguinte: é só você olhar os vídeos da TV Palmeiras, o Anderson Barros está em todos os treinamentos, ele continua trabalhando normalmente, ele recebeu sondagem do Grêmio e também do Botafogo, mas não deu certo, não quis sair, continua no Palmeiras e o trabalho segue. É um planejamento que está sendo seguido agora, tá certo? Então é isso, tá? A história do Anderson Barros é essa. Ele continua no Palmeiras, segue o seu trabalho, deve ter reajustado alguma questão contratual lá que não foi divulgada, porque ele não trabalharia sem ter nenhum vínculo com o Palmeiras. Então, o Anderson Barros segue aí no projeto do Palmeiras, segundo as informações que a gente colheu ontem, ao longo do dia de ontem, tá certo? Então,
É isso, seu Hamilton. Pelo que a gente entendeu dessa conversa toda, é que não tem nenhuma movimentação de saída do Anderson Barros. Pode ser que acabando essa live aqui, aconteça alguma coisa, o Palmeiras mande o Anderson Barros embora, aí vão falar, lá, o Massa falou que o Anderson estava lá e o cara foi mandado embora. A informação que a gente tem até agora, às 15 para as 11 da manhã, é essa. Ele continua no Palmeiras, né? A avaliação dele interna é boa para a diretoria, né, seu Hamilton? E para tirar um profissional, ainda mais que é ligado direto ao futebol profissional do Palmeiras, tem que já ter alguém com bala na agulha, cara. Tem que ter alguém já para entrar no lugar, para a gente não perder tempo. Porque se a gente mandar embora aí vai para o mercado para saber se vai pegar alguém ou não, fica mais complicado ainda. Eu acho que o Barros ele vai renovar. Isso assim é achismo meu. Eu acho que ele renova, porque o ano passado tudo muda, né? O ano passado a Leila Pereira e o Abel falavam muito bem dele, né? Não sei se lá dentro é assim, mas para fora eles sempre falaram bem do Anderson Barros. Agora que o Anderson Barros está sendo muito cobrado tanto pela diretoria quanto pela torcida, isso não tem a dúvida, né? Muita gente está descontente com ele, acho que ele é muito lento para fazer as contratações, e essa que você lembrou, essa do Yuri Alberto, foi pior ainda porque ele veio para o Corinthians, né, cara? Perdemos, nós tínhamos mais dinheiro, mais jogador, mais tudo, e a gente não conseguiu concretizar essa contratação. Isso daí queimou muito ele, acho que não dentro do Palmeiras, mas para a torcida, isso daí queimou muito ele, cara. É difícil, né? E assim, ó, o Anderson Barros, ele eu longe de defender o Anderson, acho que não cabe a mim, eu nem gostaria, porque eu já falei várias vezes aqui, né? Eu sou um cara que eu não teria, se eu fosse o presidente do clube, eu não teria o Anderson Barros como gestor de futebol por vários motivos. Acho que tudo isso que o seu Hamilton falou, né? Acho que ele é um pouco lento nas negociações, ele talvez seja muito bom na gestão administrativa de tudo que está acontecendo, mas de contratação eu acho realmente que o Anderson deixa muito a desejar, mas é uma visão que eu tenho olhando de fora. Eu não sei internamente quais são as ordens para o Anderson Barros. Eu tenho a sensação, e aí não é uma informação, é uma sensação que eu tenho, é de que o Anderson segue à risca aquilo que é pedido para ele, né? Tanto é que a gente viu muito mais saídas do time do Palmeiras de jogadores com contratos problema, aí, entre aspas, Lucas Lima, vamos voltar um pouquinho mais atrás aí, o Daverson 2 vezes, o Borja, o Carlos Eduardo, ele está tentando aí mais uma vez negociar o Carlos Eduardo, porque senão o Palmeiras já tem, né, um prejuízo de 10 milhões de reais, o Matheus Fernandes a mesma coisa, e alguns outros aí exemplos, o Jorge, enfim, alguns outros exemplos de que o trabalho do Anderson apareceu muito mais achando lugar para esses jogadores encostados no Palmeiras do que trazendo. E as contratações que o Anderson fez, e não foram poucas, foram mais de 10 já. A gente tem a sensação de que elas não aconteceram, mas é que elas não foram contratações impactantes, né? Aquelas contratações com um nome muito forte e tudo mais, e por isso a torcida às vezes pega no pé do Anderson, mas a realidade é que ele realmente fez muitas contratações e algumas delas deram muito certo, né? Se foi negociado com ele ou não importa. O fato é que quem assinou o contrato do Rony foi o Anderson Barros, quem trouxe o Matias Vinha foi o Barros, quem trouxe o Piquerez foi o Barros, o Jailson foi o Barros, Danilo Barbosa, a pedido do Abel Ferreira, foi o Barros, o Alain Pereur, no momento que não tinha mais janela e o Palmeiras não tinha mais como contratar, foi ele, o Murilo, zagueiro, que é titular hoje desse time. Então, as renovações de contrato foram todas negociadas por ele. Então, existe uma avaliação dentro do clube de que o trabalho dele é bom. Perdão. Existe uma avaliação dentro do clube de que o trabalho dele é bom. Eu acredito que poderia ser melhor, mas contra fatos é difícil você argumentar, né? Os resultados têm chegado. E aí, é por isso que eu digo, a gente precisa entender o que é pedido para o Anderson Barros. Por quê? Porque existe uma questão da direção da comissão técnica, do que elas querem, o que elas entendem como um elenco para o Palmeiras. Ano passado foi uma decisão exclusivamente da comissão técnica trabalhar com poucos jogadores.
sabendo que não teria muito dinheiro para contratação, o Abel, então, vamos fechar em 25 jogadores, tanto que na hora que apertou o calo mesmo, o Palmeiras foi lá e contratou 2 centroavantes que precisava. Aí a gente pode discutir as qualidades do Flaco Lopes e também do Merentiel, mas que elas aconteceram no tempo em que a comissão técnica pediu, e isso aconteceu. A sensação aqui de fora é que a gente demorou muito. Mas tem muita coisa que acontece dentro do Palmeiras que é difícil de entender. Surge do nada um nome, algum canal palmeirense aí fala, vai vir o Messi, tá livre no mercado e o Palmeiras quer. Pronto, a torcida, ela acha que o Palmeiras realmente está atrás daquele cara. E tem nomes que aparecem no Palmeiras que a gente, às vezes, passa até umas situações constrangedoras, seu amigo. Surge um nome lá que tá todo mundo falando, e aí você liga para as pessoas que você tem contato dentro do Palmeiras e pergunta, fulano falou desse cara aqui, o que tem? Tá acontecendo alguma coisa? O Palmeiras realmente está interessado? Cara, eu não sei de onde vocês tiram essas coisas. Ninguém nunca falou desse nome aqui dentro do clube, não existe essa possibilidade, não é assim que o Palmeiras contrata, e por aí vai. Então essa ânsia de ter um nome, essa ânsia de ter um nome de peso dentro do Palmeiras por parte da torcida, talvez faça com que o Anderson seja tão mal avaliado perante o torcedor, né, seu amigo? Não, eu tô dando risada aqui que você falou do Messi, eu lembro disso aí em 2012, mais ou menos, falou que o Palmeiras tá atrás do Messi, era o Messi Black, pô. Aí o cara, igual você falou, você liga lá, você tem fontes lá, e o cara falou, o Palmeiras vai trazer esse cara, passa até um escovão, né? O cara falou, meu Deus, você sonhou com isso daí? Lá vem o Bruno Massa perguntando essas coisas aí. Essas coisas absurdas aqui, pô. E é assim mesmo, cara, e não sei de onde os caras tiram tanta informação assim. Agora, esse cara, se ele conseguir emprestar de novo já o Eduardo, o Carlos Eduardo, ele já vai fazer, o Matheus Fernandes também, ele já vai fazer uma grande coisa, hein? Porque esses caras ganham uma bala, e não tem a mínima condição de jogar no Palmeiras, né, cara? Isso. Tem muita gente que fala assim, não, manda embora fulano, manda embora cicrano aí, não serve mais. Você viu a grana que o Matheus Fernandes está desembolsando do Barcelona, né? Ele jogou 12 minutos com a camisa do Barcelona, 12 minutos, foi dispensado, foi mandado embora aí por justa causa e agora vai receber 47 milhões de reais. Esse daí é um cara que... Esse tem sorte, porque, olha, eu vou te dizer uma coisa, ele saiu do Botafogo, jogou uma temporada bem mais ou menos, aí se machucou, enquanto estava em recuperação, o Alexandre Matos trouxe ele para o Palmeiras, vocês lembram disso? Eu nunca vou me esquecer da foto dele de short jeans e chinelo no vestiário do Botafogo conversando com o Alexandre Matos, foi ali que começaram as conversas para ele vir para o Palmeiras. Aí ele veio, não jogou, foi vendido para o Barcelona, não jogou, voltou, foi emprestado para o Atlético Paranaense, também não conseguiu jogar, e agora no Red Bull Bragantino, as informações de amigos de rádios lá de Bragança já dão conta de que ele é reserva desse novo time do Bragantino, que tem um português agora também como treinador, né? Então, é um cara que realmente soube fazer uma carreira muito bonita, né, seu Hamilton? Pelo menos para ganhar grana, esse cara serviu, hein, cara? 47 pau, assim, ó, tirar do Barcelona. É difícil receber dinheiro do Barcelona, mas tirar 47 pau dele assim foi... esse cara aí, eu quero ele como gerente da minha empresa, cara. Já pensou os contratos que ele não deve fazer? Meu Deus do céu. E é um cara fraco, né, cara? É um cara fraco, um cara normal, um cara aí que, se ele for jogar lá na tua vila, ninguém falar que é o Matheus Fernandes, ele vai jogar no meio da várzea aí, vai se destacar pelo condicionamento físico, só isso. Mas do jeito de bater na bola é igual aos outros. Só complementando uma coisa que eu deixei passar aqui, os nomes que o Palmeiras está tentando aí, caso o Danilo saia mesmo, tem a história do Jean, né, do Jean Lucas aí do Mônaco. Se a negociação for com o Mônaco, o Jean Lucas está envolvido no negócio. Se não for, é bem provável que o Palmeiras vai fazer a investida oficial aí pelo Matheus Fernandes, que está lá, acho que na Arábia, né, que ele está agora, e jogou no Grêmio um tempo aqui, dizem que é palmeirense. Essa história para mim, palmeirense para mim é quem torce só, porque dentro de campo lá é diferente. É empregado, um jogador que tem características muito mais de marcação do que de saída de bola
e carrega a bola um pouco diferente do Danilo, que tem um pouco mais de passe e tudo mais. Então são esses dois nomes aí que talvez sejam negociados para uma saída possível do Danilo. Tá? Só para fechar esse assunto, e Anderson Barros também, vamos seguindo aqui. Deixa eu passar pelo nosso querido chat do YouTube. O Carlos Tadeu tá aqui, ó, ele tá de Guaranésia, tá dando um bom dia. O Neto Moreira Ô, pessoal, eu não sei, acho que tá faltando aqui, viu, seu amigo? Como diz o André Nery, acho que quebrou o botão do superchat. Não é possível. Não tá funcionando mais, porque desde que a gente voltou em 2023, não teve mais nenhum superchat aqui, hein? Eu vou ser obrigado eu mandar um superchat aqui, viu? Para ver, para testar. Tá funcionando, viu? Vamos lá. Esse Barros gosta dele, vai renovar. É o Neto Pereira falando aqui, ó. O Thiago Reis, bom dia, massa. Ótima quinta-feira para todos. Está chegando a estreia do nosso Verdão. É isso aí, sábado, 6h30 da tarde, no Allianz Parque. Estaremos lá para transmitir Palmeiras e São Bento de Sorocaba. Ó, antes do jogo de sábado, hoje tem Palmeiras na Copinha, hein? O jogo hoje é às 5h15 da tarde. Palmeiras vai enfrentar o Sampaio Corrêa na fase 72avos da Copinha. Eu tava fazendo as contas ali, pro Palmeiras chegar na final, são mais 4 jogos em 2 semanas, cara. Vai ser puxado aí, hein? Se passar desse, né? São 5 com esse. Passou agora, sobrou apenas 64 times, né? Sobraram? Só isso. Aí vai para Copas do Mundo. 64, 32, 16, 8, 4. São mais 5, não 4, são mais 5 jogos para chegar na final. Não, depois desse, né? Depois desse. Mais 4 para chegar na final, olha que beleza. O Renato Borges está dando boa tarde. O Renato Borges já está às 2 da tarde lá, ele já está adiantado. Bom dia aí, Renatão. O Silvano Gutierrez está aqui. Bom dia, família verdíssima. O Rodrigo Pereira, tarde já. Cê é besta, tá brincando aqui também. Ó. Hoje tem Palmeiras na Copinha. Vinícius Bigode tá falando aqui. Bom dia, seus lindos. O pedreiro do Nery, um dia ele coloca o tijolo, no outro ele tira. O Rodrigo Pereira. É mais ou menos. Falamos que o trampo do Nery é assim mesmo. Ó, o John Ribeiro tá com um belo bigode, hein, John Ribeiro? Bigode lá, como que chamava aquele cara o Tom Selleck? Parece... Tinha o Tom Selleck tinha um personagem que tinha um bigodão assim, era um seriado americano. Parece que ele comeu um pardal, né, meu? Olha lá o rabo do pardal pra fora, assim. Tá bonitão, tá bonitão. Ô, John, tá na audiência aí, ó. O José Aquino tá bravo aqui, ó. O José Araújo. Olha, isso me preocupa muito. Todos os clubes da Série A se movimentando, buscando qualificar seus elencos. E o Palmeiras sempre achando que tá bom, que não precisa. Isso me deixa muito triste como torcedor. Tá bravo aqui o José Araújo. O Nery e aqueles pedreiros que para fumar, beber e café toda hora. Exatamente. Na verdade, o Nery para em alguns momentos de beber, fumar toda hora para poder fazer um servicinho ali. Ele põe um tijolo, volta. Palmeirenses do Chile, buenos dias. Opa, buenos dias aí. Manda um abraço pro Valdívia aí, pô. E pro pessoal do Colo-Colo aí, fala para pagar logo para levar o Merentiel aí, que já tá virando novela isso daí. A Analice de Cássia Simões, bom dia. Cadê os reforços? Estamos ferrados sem reforço. Ferrados eu acho que não, Analice, mas eu gostaria realmente de ter um reforço ou outro aqui no nosso Palmeiras, porque tá difícil realmente de chegar alguém aí, ó. O Dio Lima Vlog tá aqui também, bom dia, amigos, avante palestra. Olha quem tá aqui, ó. A tia Dirce. Pega na bilola, Rogério Barbosa. Já não tá trabalhando aí, ó. Já parou para vir pro chat, ó. Bom dia, seu Hamilton e Brunão. Manda um alô para Paracuru, no Ceará. Tá mandado. Web Rádio Verdão aqui, o André Nery, lembrando, tá aí na descrição, não, tá no link, tá fixado aí, ó. É só você clicar no link aí e utilizar o cupom WEB10, que você tem até 10% de desconto. Depende muito do produto que você vai adquirir, tá certo? O Jaciel tá falando aqui, ó, Barros tem que tomar a bênção pro Abel. O Ericles Ribeiro, acho que tem que liberar sim, deve estar falando do Danilo, já nos deu retorno esportivo e financeiro com as premiações, e agora vai dar mais retorno financeiro, que seja feliz. E aí ele manda uns emojis aqui que não entraram, ó.
Para mim, o Jaciel está falando, para mim o valor é baixo. O Palmeiras deveria ter estipulado o valor mínimo de 35 milhões de euros. O valor da multa do Danilo é de 32 milhões de euros, mas o Danilo é um volante de uma posição que não costuma pagar muito. Se você buscar aí, Jaciel, o histórico de jogadores do Brasil que saíram acima de 30 milhões de euros são muito poucos, né? Pouquíssimos mesmo. Assim. De cabeça eu lembro do Gerson, que foi contratado por esse valor e depois saiu de novo do Flamengo, o Bruno Guimarães do Atlético Paranaense, não me lembro de nenhum outro que tenha sido negociado nesses valores. Tem a questão da posição, né? Volante você tem muito mais dificuldade de precificar lá em cima, até porque a temporada do Danilo no ano passado não foi tão boa, né? Então dificulta também esse valor. Mas eu acho o valor que o Nottingham Forest ofereceu aí, 115 milhões de reais, um valor considerável, levando em conta o que o nosso amigo falou aí, o Danilo já trouxe retorno financeiro para o Palmeiras e esportivo também, há 2 ou 3 temporadas, o Danilo desde 2020, né, vem dando retorno esportivo dentro de campo e também financeiro. O Aparecido Donizete, ó, tem que vender sim para liquidar essa porta de dívida com a Crefisa, para que tudo fique mais transparente. O Aparecido, não é uma forma, eu concordo que essa dívida tem que acabar logo, né? Mas não é tão, não, contabilmente falando, não é tão negócio você receber todo esse dinheiro do Danilo e jogar para pagar uma dívida que ela é saudável dentro das possibilidades. Parcelada, né? E saudável, né? O Palmeiras já teve uma dívida muito melhor do que essa para se pagar e preferiu quitar. E olha aí o problema que tem hoje de fluxo de caixa, né? Se não tivesse quitado a dívida que tinha com o Paulo Nobre, hoje não teria que ter essa dívida com a Crefisa e os juros eram bem menores, né? Então, é uma jogada aí que não seria tão interessante assim, não. Perdão. Ó, TV de Azul, sempre unidos pelo verde que nos une aí, feliz ano novo, ó, TV de Azul que tá sempre com a gente, o Valdeci também tá aqui. É só trazer o Matos que eu duvido, se junto com o Abel a coisa não anda. Eu também, né, o Valdeci? O Matos oferecendo 5 anos de contrato, 1,5 milhão por mês, é mais fácil trazer jogador mesmo, né? Aí, ó, Carlos Alberto, Carlos Eduardo, Lucas Lima, até o Bruno Henrique foi difícil de sair do Palmeiras, Jorge foi o Barros, perdão. Alguns jogadores estão aí até hoje encostados, Matheus Fernandes, encostados ou gerando custo para o Palmeiras desse jeito do Matos fazer negócio. Que ele trouxe muitos jogadores é inegável, né? Mas a forma como ele fez isso é que a gente precisa repensar um pouco. Como essa presidente gosta de ser rodeada de gambás, o Aparecido tá bravo aqui também com a Leila. O Léo Arcanjo, cheguei agora, o horário foi mudado para amanhã, massa, seu Hamilton. Léo, a gente informou aqui no comecinho da live, agora o programa ao vivo será sempre às 10 da manhã e às 2 da tarde ele será reprisado aqui neste mesmo bate-canal, tá certo? Eu não perco mais tempo ouvindo esses canais do YouTube, não duvido nada que essa Marília pode estar criando crise para os torcedores de redes sociais, é o Rogério Barbosa. Eu não acho que ela faça isso de caso pensado, tipo, chega lá na reunião de pauta da TV e fala, vamos ferrar o Palmeiras, né? Mas é óbvio que existem interesses aí por trás, né? O Rogério, eu também não dou muita bola aí para quem só fala mal do Palmeiras, não, tá certo? Vamos lá, ó, tem mais mensagem. Quem tá aqui, ó. A Cacauzinha, que saudade, Cacau, um beijo para você, hein? Saudade da Cacau, não vejo a Cacau desde o final do ano. Oi, Chibums, feliz 2023, tá gripado, massa? Não, cara, eu tô com um pigarro na garganta aqui, porque eu tô com uma alergia de novo, eu tô tratando dessa alergia, tomando antialérgico aqui para não ter problema, e aí tá soltando todo o pigarro aqui, mas é um processo que vai acontecer mesmo aí, porque eu estou cuidando mesmo, Cacau, obrigado aí pela preocupação. Se cuida, Massa, isso é importante pra gente, boa live mesmo. Você não pode ficar mudo não, hein, cara, senão a gente tá ferrado. A Cacau, sempre que ela me elogia, ela me coloca em uma situação complicada. Olha o que ela fala aqui, seu Hamilton. Sua garganta é importante pra gente. Ô, Cacau. O pessoal vai tirar de contexto aí, hein? Valeu, Cacau, um beijo, saudade de você. Sem falar que ainda o Palmeiras paga Luiz Adriano, Ramires. Pois é, Carlos.
o jeito de se fazer negócio do Alexandre Matos, né? Assim é mais fácil fazer negócio. Eu contrato muito jogador também se eu tiver um cheque em branco para negociar. O Matheus, eu falei Arábia, nossa, eu falei, viajei aqui, é do Sassuolo. E não, eu não sei se é Sassuolo. É Sassuolo. É Sassuolo, né? Ele tá no Sassuolo. É um time italiano que quase teve que mudar a cor da camisa, porque lá na Itália não pode mais jogar com a camisa verde, totalmente verde. Agora joga listada verde e preta. O time da Várzea que eu jogo aqui em Itaquera, que jogava, né? Não tem mais, chama MAC, é o uniforme, exatamente o uniforme do Sampdoria, que é aquele azul com as letras vermelha e branca no peito. Assim. Sim. Gosto bastante daquele uniforme também. Danilo veio da base e o reforço vai vir da base, porque o Anderson Barros não vem ninguém, é o Neto Moreira. É isso que a gente estava falando aqui, o Neto. O Anderson não traz ninguém porque talvez seja uma orientação para ele não trazer. E se ele trouxer alguém de mercado, não tem o espaço da base. Eu entendo essa postura do Palmeiras nessa forma de fazer negócio. Eu posso não concordar, eu contrataria. Mas eu entendi já que esse vai ser um processo que vai ser muito mais constante no Palmeiras. A gente vai ter cada vez menos contratações e mais jogadores da base subindo. A gente vai ter que se acostumar com isso, não tem jeito. O Felipe Xavier, e essa troca da Supercopa? A troca foi o seguinte, ontem à tarde, o jogo estava confirmado para o dia 28, no sábado, e nos bastidores lá surgiu a notícia de que seria em Salvador, na Fonte Nova. Inclusive, assim que isso foi publicado, o pessoal da Bahia lá já começou a se movimentar, os palmeirenses e tudo mais, todo mundo muito feliz com isso, e a CBF, depois teve alguma outra reunião, divulgou no final da tarde de ontem que o jogo foi para Brasília no dia 29, então será, dentre todo o caos que está acontecendo em Brasília aí, com a questão política, a gente viu que segurança lá já não é o forte, infelizmente, né, para quem é de lá, mas o jogo foi para o dia 29, no domingo, às 4 da tarde, esse jogo provavelmente vai ser televisionado em rede aberta, né, então a TV deve ter influência nisso, e politicamente o Flamengo conseguiu aí internamente levar esse jogo para Brasília, lembrando que a gente já deixou o estádio Mané Garrincha meio a meio lá com os torcedores do Flamengo, um brasileiro de 2018, se eu não me engano, ou 19. Sim. Agora, qual foi o ano correto, eu não me lembro, mas foi para o dia 29, no domingo, então, esse jogo. Ó quem tá aqui, ó. A bênção aí, chefe, ó. Opa! Se espirrar, saúde. Dali Porco, excelente trabalho, Hamilton e Massa. Obrigado, Daniel. Obrigado. A gente aqui, ó. Isso, ó, o Gilberto lembrou, ó, Tom Selleck era o Magnum, belo bigode do Magnum, lembra do Magnum? É verdade, porra, se lembra. Porra. Era desse tempo aí o seu amigo. Tinha um Camaro no filme. O Marcelo Esbriça tá falando, acho que é esse o nome dele, né? Se eu falei errado o seu nome, desculpa. Massa, o que está atrasando a definição da venda do Danilo ao Nottingham Forest é o fair play financeiro da Premier League. O clube inglês foi o clube que mais gastou da Série B inglesa. A gente falou isso aqui, né, Marcelo? É isso mesmo. Os valores estão postos na mesa, mas o Forest quer parcelar para poder cumprir, né, a sequência lá do fair play para não infringir nenhuma regra, e por isso vai ser um pouco mais. O Palmeiras não aceitou essa primeira possibilidade de venda, mas está muito bem encaminhado. É bem possível que isso se concretize aí caso o Mônaco não formalize uma proposta à vista. Se o Mônaco chegar com Jean Lucas e com valor à vista, aí acho que o Nottingham perde a parada e o Palmeiras vai tentar convencer o Danilo, porque o jogador precisa querer também, né? Convencer o Danilo a ir para lá, porque o negócio vai ser bom financeiramente e também de reposição, né? O Palmeiras não teria que arcar com nenhum valor para poder trazer um outro jogador. O Rafael Preza está aqui. Bom dia, pessoal. Avante palestra, que ele é lá de Campinas. Valeu, Rafael. Quantas buchas como o Carlos Eduardo o Palmeiras ainda tem e está pagando por aí? O Alencar. Que eu me lembre de cabeça, o Alencar, tem o Luiz Adriano, que está emprestado e ainda é jogador do Palmeiras contratualmente falando, né? Tem vigência o contrato dele
o Palmeiras paga uma parte. O Ramires, que rescindiu lá na chegada do Abel, ainda tem isso. O Lucas Lima encerrou o contrato dele agora em janeiro, mas o Palmeiras ainda teve que desembolsar umas luvas aí para terminar esse contrato do Lucas Lima. O Palmeiras pagou recentemente, aí não é nem do Anderson, do Alexandre Matos, pagou recentemente uma dívida que tinha com o Wesley. Lembra do Wesley Vaquinha, seu amigo? Nossa senhora, puta que pariu. Eu gastei meu dinheiro com isso. Eu não me perdoo nunca mais, cara. Pois é, então tem alguns que eu me lembro de cabeça, Alencar, são esses. Se não tivesse vendido o Borja, estaria com essa situação ainda também. O Daverson, o Palmeiras emprestou 2 vezes por conta disso, né? Então o vínculo já acabou, mas teve realmente bastante resquício de dívidas que ficaram para trás aí, ó. O Barbosa, seremos tetra, tá falando da Libertadores da América aqui, se Deus assim permitir. O João P. Cota tá falando aqui, ó, Bruno, mas com o faturamento do Palmeiras nos últimos anos, o empréstimo do Nobre já teria sido quitado, que me recorda era 10% do faturamento. Sim, João, exatamente. Se o Palmeiras não tivesse pegado um valor, um montante todo e pago a dívida, com o faturamento ao longo dos anos, isso ia ter sido pago, não teria tido problema de fluxo de caixa. O Palmeiras fez o quê? Ele pegou todo o valor, juntou tudo que tinha de patrocínio, de venda, pegou tudo e foi lá e quitou a dívida, num juros muito baixo, né? Quitou a dívida e aí passou 1 ano e teve que fazer outra. Se o Palmeiras tivesse pago isso conforme o planejamento do Nobre lá, que é uma parte, eu não sei se era 10%, mas era uma parte do faturamento, você tem razão, isso teria sido pago da mesma forma, só que de forma parcelada e não teria tido problema de caixa, de fluxo de caixa, né? É uma gestão contábil que você tem que fazer dentro de uma empresa, quando você vai negociar valores, é isso. Você tem que olhar para o seu caixa e falar assim, ó, bom, eu tenho dinheiro para pagar tudo à vista, minhas dívidas, e não ter mais dívida. Isso é ótimo, excelente. Mas se eu fizer isso, eu não vou conseguir comprar insumo para esse mês. Vale a pena eu fazer isso? Ou vale a pena se a dívida está sendo paga aqui mensalmente, tudo bonitinho, né? É que quando a gente fala assim, ó, tenho dívida, não significa que você está cometendo um crime. Se a dívida ela for sustentável, se ela for dentro do seu planejamento financeiro, ela é, em alguns casos, até bem-vinda, porque faz parte de uma gestão de negócio que você tem. Aí é uma questão de negócio, business mesmo, né? De você parar e analisar fluxo de caixa, imposto a ser pago, tem tudo isso que você precisa analisar, e por isso que existe um setor jurídico, financeiro lá dentro do Palmeiras e de qualquer empresa que vai fazer isso, né? Matematicamente falando, a conta é simples. O Palmeiras eliminou uma dívida, perfeito, só que agora tem aí muito problema de fluxo de caixa, de pagar as contas do dia a dia, e por isso teve que recorrer à Crefisa em algum momento, com juros muito maior do que a dívida que tinha com o Paulo Nobre. Estou falando besteira, seu Milton? Não, é isso mesmo, cara. Às vezes você precisa do dinheiro para se alavancar, né, no seu negócio, e quando você faz uma dívida e fraciona, a dívida você tem que pagar 10% em 10 anos com o Paulo Nobre. Ia dar certinho. Não, o Palmeiras foi lá e adiantou o pagamento. No primeiro instante, foi tudo bem, mas 6 meses depois começou a abrir um rombo nas contas do Palmeiras e o Palmeiras teve que pegar dinheiro de novo. O que acontece é o seguinte, qualquer negócio que você tem, é muito difícil você ter um fluxo de caixa saudável o tempo todo. Uma hora dá uma barrigada. E o Palmeiras teve essa barrigada no período de 6 meses após pagar de uma bala naquela dívida do Paulo Nobre, que era um juro baixíssimo para mercado, era um juro baixíssimo, e tivemos que pegar um dinheiro com um juro maior, e aí a gente deu aquela sambada, mas isso daí, o Palmeiras, do jeito que vem faturando, vai entrar em acordo já, vai começar a ter dinheiro, não sobrando, mas pelo menos para tocar o negócio, Palmeiras. É isso aí, ó, e deixa eu atualizar aqui, me lembraram aqui os nossos amigos João Batista e o Marcelo Barbagallo aqui também, fui lá no site da CBF, vou mostrar aqui para vocês, né, para não... A tarde mudou para o dia 28, não é? Nossa, cara, a CBF, ela é realmente complicada. Você imagina, os caras tiveram 8 meses para planejar isso,
Eles esqueceram de perguntar para o Mané Garrincha, que é o estádio, né, para a administração do Mané Garrincha, que é o estádio que vai receber o jogo, se poderia ser. Aí a administração do estádio pediu para mudar. Nossa Senhora, é muita falta de noção, né? Tá aqui, ó. Brasília recebe a decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, site oficial da CBF. Tá aqui, ó. A decisão está marcada para o dia 28, no sábado, às 16h30. Eles simplesmente ignoraram que eles tinham marcado para as 16 do dia 29 e agora voltaram atrás aí. Então, será no dia 28, às 4h30 da tarde, o jogo da Supercopa do Brasil. Obrigado aí aos amigos que nos lembraram ou nos alertaram aqui no chat. Tá certo? O Daniel Vasconcelos está falando que essa alergia do Bruno Massa parece haxixe. Como será que ele sabe que haxixe causa esse efeito, hein, seu Hamilton? Eu conheço o rapé, meu. Rapé é terrível, hein, para você começar a espirrar. Haxixe não conheço, não. Eu confundi o nome. É o Matheus Pereira tá na Arábia, o Matheus Henrique tá no Sassuolo. É isso, é o Matheus Henrique, não é o Pereira. Esquece, o Bruno Massa falou besteira aqui. É o Matheus Henrique que o Palmeiras tem interesse, ou o Jean Lucas, vai depender aí da proposta que for mais interessante ao Palmeiras. Aqui, ó. O Kenta Ozaki tá falando, ó, o uniforme da Sampdoria é lindo demais. Eu acho sensacional. Eu gosto do mascote do Sampdoria, que é um velhinho fumando cachimbo. Parece o seu Hamilton lá no Rapidinhas do seu Hamilton. Eu acho que eles imitaram o mascote da Tupi, que também que é um periquito com cachimbo. Cachimbinho, né? Acho que foi ao contrário, viu, Samito? Que o Sampdoria é mais velho. Não precisamos comprar jogadores. Acredito muito nos jogadores da base. É o Jorge Mouawad aqui, que tá mandando mensagem. Ó, o David Saulo tá aqui. Mação da Massa, seu efizema. Tá perguntando... Sim, o David, ó, ele perguntou mais à frente aqui, de novo, só para quem está chegando agora, a live passou ao vivo para as 10 da manhã e todos os dias reprisado às 2 da tarde neste mesmo canal, tá certo? Canal de Nicolas passou dizendo aqui que para ele tá com raiva do Anderson Bar. E como tá? Bom, eu não entendi, Darlan, só depois reescreve aí que ficou meio confuso, né? A proposta é de 13 milhões de euros, mais o Jean Lucas. Não são 13 milhões de euros não, Marcelo. São 7 milhões de euros, tá? Pode atualizar aí que são 7 milhões de euros. 13 milhões de euros mais o Jean Lucas. O Palmeiras fecharia de olho fechado. Quanto que tá o euro hoje, seu Hamilton? 5,64. 5, ó, eu atualizei aqui. Atualiza aí, ó. 5,55. Olha, 5. É que isso é... O dólar futuro tá... Opa, só um momento. Travou. Voltou. O dólar futuro tá agora 5,16,7. 5,167. É isso aí, ó. Dívida só não é bem-vinda para o cidadão normal. Então, Rodrigo, dívida é um termo, cara, que a gente usa, que muita gente tem um preconceito com ele, mas é difícil você não ter dívida, né? Quando você, por exemplo, compra uma casa financiada, você tem dívida. Só que se você paga a mensalidade todo mês de forma saudável, o que quebra o brasileiro é ter dívidas acima daquilo que ele arrecada, né? Tem muita gente que pensa assim, eu já fiz muito isso, já quebrei muita cabeça. O valor desse negócio é caro aí, mas o valor da parcela dá para pagar. Aí você compra um, aí você fala, não, mas o valor da parcela dá para pagar. Quando você junta todas as parcelas, deu um valor que você não consegue pagar, aí você se ferrou. O problema é esse, a dívida ela é uma prática normal de mercado. Aí. É difícil você ter empresas bilionárias aí que têm dívidas, né? De imposto e tudo mais. Você só precisa ter crédito para poder pagar. O fair play financeiro, ao contrário de muita gente que fala que o fair play financeiro é de clubes que não podem contratar, não tem nada a ver. O fair play financeiro que a FIFA estabeleceu, e existe uma regra para isso, lá na IFHHS, lá, sei lá o nome da sigla, é a seguinte, a regra é bem simples. Você pode contratar até 10 bilhões de reais, se você quiser.
desde que você tenha garantias de que você vai ter como cumprir financeiramente esse valor. Quando o Palmeiras contratou muito, e muita gente falava de fair play financeiro, era como se o fair play financeiro fosse assim, olha, o Palmeiras tem muito dinheiro, então não pode contratar muito porque os outros não têm. Não tem nada a ver isso. O Palmeiras pode contratar, o Palmeiras, qualquer time, pode contratar o que quiser. O que não pode é não pagar as suas dívidas, como a gente acontece em todo clube aí brasileiro, a maioria deles. O Atlético Mineiro aí, o Rodrigo Caetano deu uma declaração esses dias falando para o torcedor se preocupar porque não sabe como vai pagar salário. O Corinthians vive endividado, não tem dinheiro para nada e vive contratando. O fair play financeiro, se ele fosse acionado aqui, as regras valessem, o Palmeiras e o Flamengo talvez seriam os clubes que passariam batido e que pagariam suas contas normalmente. Os outros clubes que contratam muito aí é que não. Olha o que São Paulo fez, por exemplo, ao longo dos últimos 10 anos. Pouca gente fala isso, mas o São Paulo foi o clube brasileiro que mais contratou na última década. E tem dívidas absurdas, assim, e dívidas lá para frente, dívidas que não são saudáveis porque não são possíveis de serem pagas. Esse é o problema da dívida, não é a dívida em si, mas é a forma como você administra ela. Pode falar, seu Milton. O fair play financeiro é aquela palavrinha, tem que ter lastro. Você tem que ter lastro. Você pode dever, você deve 1 milhão, mas seu lastro de 3 milhões ao longo desse período de dívida, não tem problema nenhum. Então você deve 10 anos aí, você deve 1 milhão, mas você vai receber, você tem para receber 3 milhões, você está dentro do seu lastro. Agora, se você não tiver lastro, aí que é o problema. Aí que a dona FIFA. E lá na Premier League, quem entrava é a Premier League. Premier faz, opa, para. Você vai estourar o seu. Lá os clubes têm obrigatoriamente que ser transparentes para a liga, não necessariamente para o torcedor, mas eles têm que apresentar lá auditoria fiscal, tributária, financeira, todo ano, para garantir que os investimentos que eles fizeram serão cumpridos, né? Poderia ser assim aqui também. Não é uma questão de enfraquecer um clube ou outro, mas é de deixar o futebol mais organizado, né? Eu gostaria que no Brasil todo clube tivesse capacidade de contratar para ter um futebol mais forte. O Palmeiras poderia contratar mais, o Corinthians, o São Paulo, o Santos. Naturalmente, o futebol brasileiro seria mais forte, né? Mas infelizmente não é assim que funciona aqui no Brasil já faz bastante tempo. Não se pode comparar o faturamento de 250 milhões da época do Nobre emprestou para o faturamento da época que o Maurício passou dos 600, aí seriam 60 mil por temporada, logo 2 anos seria quitada a dívida. É o que a gente está falando aqui, João, a gente está falando a mesma coisa, né? O Palmeiras com um faturamento menor juntou todo o dinheiro e pagou uma dívida que não precisava ser paga naquele momento, né? É justamente isso que a gente está falando. Hoje o Palmeiras tem essa condição de faturamento muito alto, mas foi o que aconteceu é que o Palmeiras optou por um pagamento de uma dívida que era extremamente controlada, né? Tá difícil aqui para o seu Hamilton voltar com a câmera dele voltou, já ele tá aí. Tá no áudio aí, seu Hamilton? Tô escutando tudo, estão me ouvindo? Ouvindo sim, a gente só não tá vendo essa sua cara linda aí. Pera aí que eu já vou dar um jeito disso aqui. Aconteceu igual ontem, cara. Não sei o que acontece aqui, que a câmera cai fora. A câmera cansa. O campeão da Supercopa leva para os cofres 5 milhões e o vice 2 milhões de reais. É a única coisa que vale, né, nessa Supercopa e o título de eu venci o Palmeiras ou eu venci o Flamengo, porque importância mesmo essa Supercopa tem poucas. Olha aí que beleza, hein? Que mais, ó? Pagar 7 milhões... vamos lá, gente, ó. Cara, tem gente que tem interpretação de que a gente fala aqui difícil. A proposta do Mônaco são 7 milhões de euros pelo Danilo, mais o Jean Lucas. O Palmeiras não vai pagar 7 milhões de euros no Jean Lucas, gente. Presta atenção no negócio. O Palmeiras vai receber, se aceitar o negócio do Mônaco, são 7 milhões de euros que o Mônaco paga ao Palmeiras, mais o Jean Lucas, tá? O Palmeiras não está contratando o Jean Lucas por 7 milhões. Em nenhum momento a gente falou isso aqui. Tem que... o Alencar Alviverde é a mesma coisa. Esse Jean Lucas está valendo 13 milhões? Não, cara, não tá.
O negócio é o seguinte, o Danilo iria por 7 milhões e traria o Jean Lucas aqui nesse valor. Então, não tem valor do Palmeiras para o Jean Lucas, não. Brunão, com o dinheiro do Endrick, daria para pagar o passe do seu Hamilton? Ah, boa parte, né? Boa parte. Uma parte sim. Depois a gente quebrava em 10 anos. Isso. Igual a gente fala, né, seu Hamilton? Seu Hamilton é igual eu, a gente gosta de fazer uma fezinha, né, seu Hamilton? Porra. Seu Hamilton tem uma frase que eu tenho usado bastante também quando eu vou jogar lá. Eu falei na Mega da Virada. Se eu ganhasse a Mega da Virada, ia dar uma boa aliviada, viu, seu Hamilton? Nas dívidas. É o que eu falo, quando eu vou jogar, eu vou pegar. O que você vai fazer com esse dinheiro? Eu falo, uma parte eu vou pagar as dívidas, a outra parte eu mando os caras esperar um pouquinho, né, cara? A outra parte, dá uma segurada aí que tá feio o negócio. Vamos lá, o Henrique Souza. Vocês acham que se implementasse o fair play financeiro no Brasil, os valores dos jogadores deixariam de ser tão inflacionados por aqui? Não necessariamente, Henrique. Talvez alguns deles deixariam de receber salários tão altos, sim, mas o mercado se abriria em outro lugar, né? O problema do mercado inflacionado de jogador é que hoje os caras preferem, por exemplo, jogar na Arábia, preferem jogar em algum momento aí na China. Hoje a China está quebrada de novo, né? Mas em algum momento na China, em algum momento em países que não tem muita tradição no futebol, para poder ganhar mais do que ganhariam aqui, né? Então, não necessariamente o fair play financeiro faria esse movimento, mas poderia ser um início aí a ajudar bastante, né, seu Hamilton? Esse negócio do fair play financeiro é o que eu falei, atrapalha os times que já estão quebrados, cara. Atrapalha o time que não tem lastro, que não tem como arrecadar dinheiro. Os times que têm como arrecadar dinheiro não tem problema algum com isso. E trabalhar com transparência, né? Porque aqui no Brasil tem esse grande problema, não tem transparência nos negócios, não tem transparência. Nos Estados Unidos, o jogador lá de beisebol, você sabe quanto ganha, cara. Lá fala assim, tal cara foi contratado por tantos milhões para ganhar em 14 anos 400 milhões de dólares. Tá lá, o contrato do cara aparece lá, que se dane. Agora, se o cara não pagar os impostos, aí é um problema do cara, né? Aqui o cara não fala porque você pode ferrar o cara na receita. Paga os impostos que não ferra. Só pagar imposto que não ferra. O Fábio tá falando que dá na mesma, até pior a questão do valor do Jean Lucas, e o Alencar tá também, ó. Falei 13, porque o Palmeiras vai receber 20 milhões. Não, vamos lá, ó. Não é só a questão financeira aqui também, Alencar. Além da parte financeira, vamos supor que o Palmeiras venda o Danilo sem nenhum jogador envolvido, certo? Se fosse os 13 milhões, o Palmeiras vai lá, vende por 13 milhões de euros. Aí o Palmeiras vai precisar repor um jogador. Com 13, você não vai vender um cara por 13 milhões para fazer caixa e vai pegar os 13 milhões e contratar outro. Não faz sentido, né? Se o propósito é fazer caixa. Então o Palmeiras precisaria encontrar um jogador aí num valor menor que o Danilo para repor a saída dele. Não tem esse jogador. O Jean Lucas viria num negócio, então isso seria abatido desse valor no total. E além da questão financeira do valor montante total, tem a forma do pagamento. O Mônaco, a proposta é para pagamento à vista, dos 7 milhões de euros, né? 7 milhões de euros. Então, a conta não é essa de 20 milhões pelo Danilo, é outro negócio, esquece. Quando você envolve um jogador, você tem outras contas a fazer. Tem o valor do passe, tem o valor do salário, tem o valor de um monte de coisa envolvida, imposto. Não é simplesmente você tirar de um e pôr no outro. Não é assim que funciona, tá? Tem um mecanismo aí. A sua lógica não está errada de falar que são 7 mais os 13 do cara lá. Não é isso, mas não é assim que é feita a matemática dentro de um negócio de futebol quando envolve jogadores, tá? Tem uma série de outras questões aí. O Forrest poderia fazer uma oferta igual a do Mônaco, leva o Danilo e mais o Gustavo Scarpa no negócio. Pena que o Gustavo Scarpa não quer. Do Scarpa já era, né? Já foi, não tem mais jeito, ele não quer voltar. No Brasil hoje é a NBA da América do Sul. Se tiver uma lei Bosman aqui na América do Sul, vai chover de gringo no Brasil agora com as SAFs. Aqui no Brasil tem alguns problemas que impedem isso, né? O Klinsmann, é a mistura do clima do jogador alemão, né? Alemão. O Klinsmann.
Pois é, o Klinsmann do alemão acho que não tinha esse R aí, não. O... Aqui no Brasil você tem a limitação de estrangeiros, né, para jogar. Então, dificilmente você teria uma chuva de gringos vindo para cá. Tanto que a NBA demorou quantos anos aí para receber também atletas de fora dos Estados Unidos, né? E hoje a NBA é muito mais financeiramente, muito mais atrativa, né? Dá de 10 no Campeonato Brasileiro e é um esporte de um país só, né? De massa. Financeiramente dá uma aula sobre o futebol brasileiro. Os Estados Unidos os Estados Unidos é um país poliesportivo, né, cara? Tem 4, 5 esportes lá que dominam a televisão, que domina tudo. Só que é o seguinte, né? Não dá para você comparar o ganho de lá com o ganho daqui, né? E vou falar uma coisa também, o que vem de estrangeiro ruim jogar aqui no Brasil também, pelo amor de Deus. E abram o olho. E abram o olho. Essas SAF são excelentes no primeiro instante, está sendo excelente. Mas SAF quebra também. Empresa quebra e outra, também. Nem todo clube precisa ser SAF, e aqui no Brasil a gente já está percebendo o movimento que está sendo feito. O clube não tem mais condição de seguir, aí ele vende e põe o CNPJ. Aí o que vai acontecer é CNPJ quebra, abre outro. E aqui no Brasil é a terra do jeitinho, não tem jeito. Massa, sobre o futebol feminino, o Palmeiras anunciou mais 2 jogadoras, foi a goleira colombiana e, se eu não me engano, a Bia, né? Uma outra Bia, que não é a Zanerato. Eu vi hoje de manhã, mas confesso que eu estou desatualizado aí com o futebol feminino, mas ainda não. E a Soteldo do Boca também. Isso que eu ia falar, mas ainda não renovou com a Bia Zanerato. A Bia é uma jogadora que deve ter proposta também, né, Marcelão? A Bia ela é muito fora da curva, cara. Ela é craque, assim, então possivelmente ela deve estar estudando alguma proposta de fora, mas eu confesso para você que eu estou bem por fora do futebol feminino, principalmente nesse final, depois do jogo que a gente fez lá da Libertadores, eu não acompanhei mais, por uma questão dos horários. Os horários do futebol feminino são malucos, cara, é impossível a gente seguir, ainda mais tendo outro... E continuará assim em 2023. Aqui, né? Em 2023 vai ser jogo às 14 horas, jogo a meio-dia, vai continuar assim, viu? Jogo às 16 horas durante a semana, vai continuar assim. É isso aí. Vamos lá, ó. A proposta do time inglês pelo Danilo é de 18 milhões de euros, se for assim é mais vantajoso, porque aí o Palmeiras pode escolher. Não chega a 18 milhões, né? Porque tem imposto envolvido aí, vai dar uns 16 e alguma coisa, né? Oficialmente para o Palmeiras. Mas ela não é tão vantajosa, Alencar, porque entra naquilo que a gente falou do parcelamento, ela não seria à vista. O Palmeiras receberia isso em 4 anos. Essa foi a tentativa do Nottingham Forest, que não foi aceita ontem pelo Palmeiras, mas se eu não me engano, hoje vai ter alguma novidade aí também. Mas o Danilo tá muito próximo aí de sair do Palmeiras, tá certo? O que mais aqui pra gente finalizar, seu Milton? Bom, hoje a gente falou muito do Danilo, dessa situação do Anderson Barros e de possíveis trocas e dinheiro aí do Palmeiras. A gente deixou um pouco de falar sobre o jogo de sábado, então vamos fazer o seguinte: amanhã, sexta-feira, a gente vai falar exclusivamente do jogo contra o São Bento, é a estreia do Palmeiras, para o Palmeiras decolar finalmente aí em 2023, é o primeiro jogo da temporada oficialmente, estaremos lá, tem muita novidade dentro de campo, novidade que eu digo, como é que o Palmeiras vai jogar? Será que vai continuar naquele esquema dos saída de 3 homens na linha de zaga, que o Abel gosta? A gente vai ver alguma novidade com a saída do Scarpa, como é que o Abel está preparando taticamente esse time? A gente vai falar um pouco sobre isso amanhã, dar aqui a nossa escalação inicial, né, o ideal para 2023 começar bem, e amanhã a gente fala mais sobre o jogo contra o São Bento, porque o Paulista é para teste, na hora que ele não começa, porque depois que a bola rola, o palmeirense quer que faça de tudo para ser campeão, e eu também quero a 25ª taça do estadual, né, seu Hamilton? E o estadual, todo mundo fala é teste, mas nos estaduais é o lugar que cai mais técnico durante o ano, são nos estaduais, cara. Derruba técnico pra caceta.
É isso aí. Gente, muito obrigado aí pela participação de todos vocês hoje. Lembrando que o programa às 10 da manhã é ao vivo, às 2 da tarde esse programa está na íntegra, reprisado aqui no canal da Web Rádio Verdão. Então, se você está aí no futuro, às 2 da tarde assistindo, muito obrigado. A sua interação é um pouquinho diferente. Deixa o comentário no vídeo aqui para falar o que você achou dessas barbaridades que a gente comenta aqui no vídeo, nas manhãs de todos os dias da semana. E a gente, provavelmente, em fevereiro, a gente volta com o programa ao vivo às 2 da tarde. Por enquanto, a gente está fazendo essa adaptação para entender um pouco mais aqui como é que vai ser 2023 da Web Rádio Verdão também, tá certo? Obrigado, seu Hamilton, bom dia, e o seu recado final aí. O meu recado final é sempre aqueles lá. Inscreva-se no canal do Bruno Massa. Ele abriu o canal, é para a gente se inscrever mesmo. Sim, por favor. Inscreva-se no canal de cortes da Web Rádio Verdão, no canal oficial da Web Rádio Verdão. Se possível, seja membro. Você que tem uma empresa, quer fazer um reclame com a gente, vem aqui, ó, comercial@webradioverdão.com.br. E se possível, vocês que estão nos assistindo, seja membro. Muito obrigado a todos. E até a próxima. Valeu, Centauro, por esse patrocínio. Valeu. Valeu, seu Hamilton. Obrigado a todos vocês que estiveram nessa manhã do dia 12 de janeiro de 2023. Vamos começar com o pé direito essa nova temporada. Tamo junto, recarregado de energia aqui para a gente fazer muito pelo Palmeiras e por vocês aí do outro lado que acompanham a gente há tanto tempo, tá certo? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. A gente volta amanhã às 10 da manhã neste mesmo canal aqui para falar de Palmeiras, que falar de Palmeiras é sempre uma beleza. Bom dia para todos vocês e até amanhã. Eu fui. Valeu.